Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus pelo dom da vida e pelas oportunidades que Ele concede a cada um de nós. Por isso, para você que acompanha neste momento a nossa programação, paz e bem, alegria e esperança para o seu bem viver de todos os dias. Quero iniciar o programa de hoje meditando o Salmo 125, que diz assim: maravilhas fez conosco o Senhor. Nós somos convidados a cantar todos os dias as maravilhas do Senhor na nossa vida, na vida de nossa família, como sinal de gratidão. A gratidão é a memória do coração. Por isso precisamos agradecer sempre ao bom Pai do céu pela vida que Ele concede cada um de nós. Quem semeia, colhe. Mesmo que a nossa semeadura seja feita entre lágrimas, nunca poderemos perder a esperança de colher. Estamos aqui semeando para a vida eterna. Somos aqueles e aquelas que, de modo especial, lançam as sementes entre lágrimas. Isto é, no meio do sofrimento, das provações da nossa vida. Porém, com certeza, colheremos com alegria, porque é o Senhor quem realiza maravilhas na nossa vida e na nossa história. É Ele quem faz germinar a semente que nós semeamos e que providencia para nós o adubo e a água para regar a nossa semeadura. Mesmo chorando que nós passamos, que nós possamos continuar espalhando a semente do amor, do perdão, da união, e um dia então nós voltaremos alegres ao encontro do Pai Celestial. Acompanhando o Salmo de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 16 ao 18, a nossa vida é como a lâmpada que irradia a luz de Deus para o mundo e para as pessoas. Dentro de nós, Jesus acendeu uma lâmpada para que possamos irradiar a sua luz por onde passarmos, por meio das nossas palavras e ações. Por isso a nossa vida deve ser como a lâmpada que irradia a luz de Deus, que é Jesus, o caminho, a verdade, a vida, a razão de nossa existência de todos os dias. Todavia, a nossa fragilidade humana, muitas vezes tornamos a nossa vida uma lâmpada sem serventia, uma lâmpada apagada e medíocre, voltada somente para as coisas fúteis, para os prazeres, os lucros, o bem-estar da nossa carne. Não nos colocamos à vista, não nos apresentamos, nem nos deixamos ser notados. E ficamos como que escondidos, porque não queremos assumir compromisso, não queremos enfrentar os desafios, não queremos mudar de vida em muitas situações. Ser luz é também ser transparente e verdadeiro, é saber expor a nossa vida, dando um testemunho coerente com o Evangelho. A palavra de Deus é lâmpada para a nossa caminhada. Se a meditarmos, teremos em nós luz e direcionamento para vencermos todos os desafios e incumbências. Seremos cobrados por tudo quanto recebermos em vida. Precisamos entender com isso que refletir com a palavra de Deus é assumir compromisso para mudar o mundo. Devemos ter esta pretensão. Quanto mais recebermos, mais teremos que dar. Seremos julgados conforme a capacidade que nós ganhamos de Deus. Por isso diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Por isso nós devemos buscar sempre a graça de Deus em nossa vida para sermos irrepreensíveis diante dos olhos do Senhor. Por isso, nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana, pedindo as bênçãos e a proteção do Senhor, neste momento do nosso programa Toque de Fé, queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que continue iluminando a nossa vida, os nossos passos, para sermos sábios, inteligentes
para viver a ternura da bondade e da misericórdia de Deus em nossa vida. Por isso rezemos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Não cansemos de fazer o bem, de amar e perdoar os nossos irmãos, para que todos tenham vida e vida em abundância. Paz e bem para você. Fique com Deus. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa Toque de Fé. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé. Nesta terça-feira, dia 26 de setembro, paz e bem para você, alegria e esperança, neste momento do nosso programa Toque de Fé. Quero iniciar o nosso programa de hoje parabenizando a UNEC TV pelo seu primeiro aniversário, primeiro ano de existência dessa TV, que leva até você todos os dias o nosso programa Toque de Fé. Por isso hoje, daqui a pouquinho, 19 horas, uma grande comemoração será realizada aqui na UNEC 1, no auditório, para comemorar esse momento, esta data, o grande bem que tem feito essa TV para todos nós caratinguenses. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na UNEC TV todos os dias apresentando o programa Toque de Fé. Por isso hoje, parabéns pelo primeiro ano da UNEC TV. Que essa TV possa continuar levando esta mensagem de conteúdo de fé para todos os telespectadores. E hoje nós queremos meditar o seguinte: por falta de cuidado e por irresponsabilidade social, muitas pessoas reduzem as suas atitudes praticamente egoístas, sem se darem conta das consequências e dos prejuízos que podem causar às pessoas. No mesmo nível, suas tentativas com Deus não passam de critérios simplesmente humanos. Até parece que a vida humana tem o seu fim na morte, levando para a sepultura a própria condenação. Os homens precisam aprender como devem se comportar no mundo, evitando ter que pagar caro pelas suas práticas estranhas e desconcertantes para a vida comunitária. Além da justiça humana, muito fragilizada na cultura brasileira, terão também que enfrentar a justiça divina, que não usa da força policial, mas a consciência individual e coletiva que não falha. O peso desta é muito mais sofrido. A forma de Deus agir com a humanidade não coincide com os nossos critérios, porque Ele vai além do que é de direito, olhando mais a necessidade da pessoa. Ele dá mais aos que têm menos, para elevar a sua dignidade. Aos da última hora paga o mesmo da primeira hora, sem ferir a justiça. Usa de benignidade, que é uma atitude completamente diversa dos atos egoístas de hoje. O ser humano é generoso por natureza. Ele não pode perder esta sua identidade, porque é verdadeiramente um dom de Deus, um presente, uma dádiva para cada um de nós. A prática do amor se fortalece nos atos generosos, no respeito pelo seu semelhante. Isso tem sido muito
discutido na atual cultura, porque o outro não tem sido respeitado. Parece que perdemos a rica dimensão sobrenatural do humano, tornando nossas ações animalescas e insensíveis diante da dor do nosso semelhante. O cuidado com as coisas que são da coletividade deve ser fruto de uma consciência responsável e bem intencionada que define a dignidade da pessoa humana. É por causa disso que o profeta Isaías diz: deixa o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Isaías 55, versículo 7. Muitas vezes as pessoas têm que mudar de rumo e de mente para construir o bem, superando conflitos internos de decisão. Para um cristão autêntico é estranho conviver com práticas desonestas e injustas. Isso está muito visível na sociedade brasileira. É justamente por isso que estamos colhendo amargos frutos no mundo da criminalidade. Vidas estão sendo ceifadas em troca de muito pouco. Até parece que deixaram de ser dons de Deus e que merecem ser preservadas até as últimas consequências. Por isso nós somos convidados a meditar a palavra de Deus, deixar que Ele toque o nosso coração, deixar que Ele ilumine os nossos corações para sermos mais de Deus, para acolhermos com ternura a presença amorosa e carinhosa de Deus na nossa vida. Por isso nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, pedindo ao bom Pai do céu que ilumine as nossas mentes para sermos sábios e procurar fazer sempre o bem em nossa vida. Paz e bem para você, alegria e esperança. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Para você que nos acompanha todos os dias, para toda a equipe da UNEC TV, nesse seu primeiro ano de trabalho, hoje sendo comemorado aqui no ginásio da UNEC 1. Paz e bem, alegria e esperança, a bênção e a proteção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta quarta-feira, dia 27 de setembro. Paz e bem para você, alegria e esperança. Saudações no Senhor, com votos de alegria espiritual na presença do Senhor Jesus, que esse toque de fé possa despertar em nossos corações sempre o desejo de fazer o bem aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Hoje a igreja celebra a festa de São Vicente de Paulo, por isso quero comentar um pouco com você esse santo que é tão querido e que nos mostra um caminho de dignidade de vida em Cristo Jesus. São Vicente de Paulo nasceu em 24 de abril do ano de 1581, no sul da França, e foi batizado no mesmo dia. Faleceu no dia 27 de setembro de 1660, em Paris. Neste século, São Vicente participou ativamente na Reforma Católica ocorrida na França. Seus pais eram camponeses de fé firme e vigorosa. A própria mãe deu educação religiosa aos seus 6 filhos, e São Vicente foi o terceiro filho desse casal temente a Deus. Vicente se destacava pela sua inteligência e pelo zelo religioso. Começou a estudar na cidade de Dax, onde mais tarde foi professor. A sua ordenação sacerdotal, com apenas 19 anos, foi no dia 23 de setembro do ano de 1600. Nessa época ele passou por uma forte provação.
Uma senhora viúva que gostava de ouvi-lo pregar, sabendo que ele era uma pessoa pobre, deixou a sua herança para ele, uma propriedade e uma quantia em dinheiro, que estava em posse de um comerciante na cidade de Marsella. O padre Vicente vai até lá para receber esta herança, com a intenção de distribuí-la para os pobres. Ao retornar de Marsella, o navio em que ele viajava sofreu um ataque de piratas turcos. Padre Vicente tornou-se prisioneiro e foi vendido como escravo nesta época. Depois foi vendido a outro homem, que ao morrer o deixou como escravo herança a um sobrinho fazendeiro. Este tinha sido católico, mas por medo da perseguição, tornara-se muçulmano. Uma das 3 esposas deste fazendeiro ficou encantada com as músicas que Vicente cantava ao rezar e quis saber o significado daquilo. Ao ser evangelizada por Padre Vicente, a mulher chamou a atenção do marido dizendo que ele não poderia ter abandonado aquela religião tão linda e séria. O patrão se arrependeu e se converteu. Meses depois, o homem foi com Padre Vicente até a França. Foram escondidos dos muçulmanos, lógico, no ano de 1607. Chegando, encontraram o vice-legado do Papa e Vicente recebeu de volta as suas credenciais de sacerdote. Seu ex-dono retornou à Igreja Católica, foi admitido num mosteiro e se tornou um grande monge. Em Roma, Padre Vicente frequentou a universidade e se formou em direito canônico. Ele fazia a distribuição das esmolas dadas aos pobres e visitava os doentes no hospital. Padre Vicente cumpria sua missão de sacerdote com tanto amor e zelo que todos já o tinham como santo. Para o Padre Vicente, cada doente, cada pessoa, por mais miserável, era a própria pessoa de Jesus Cristo e tinha que ser tratada como tal. São Vicente de Paulo fundou a Confraria do Rosário, que se dedicava a visitar e cuidar dos doentes. Por isso ele se tornou capelão geral e real da França. Depois ele fundou a Congregação da Missão dos Padres Lazaristas, que trabalhava para evangelizar os camponeses. No apelo feito pelo Padre Vicente nasceu a Confraria da Caridade, conhecido também como Movimento das Senhoras da Caridade. E a primeira religiosa foi uma camponesa. Depois oficializou a Confraria das Irmãs da Caridade, atualmente conhecida como Filhas da Caridade. Inspirado por seu amor a Deus e aos pobres, Vicente de Paulo organizou muitas obras de caridade, doando-se inteiramente aos irmãos mais necessitados. Ele é considerado o pai dos pobres e também causou muitas mudanças na vida dos sacerdotes. As confrarias vicentinas que conhecemos na atualidade tiveram início com Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros, no ano de 1833. Essas confrarias, essas conferências foram inspiradas por São Vicente de Paulo e hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro. São Vicente estipulou regras e condutas para as visitas aos pobres e doentes, visando a discrição ao respeito para com os necessitados, sem humilhá-los em hipótese alguma, mas sim, ao contrário, fazendo-se igual a eles. Para São Francisco de Sales, Vicente de Paulo era o sacerdote mais santo da sua época. Ele faleceu e foi sepultado na capela da igreja de São Lázaro, na cidade de Paris. A sua canonização aconteceu em junho de 1737. Em maio de 1885, o Papa Leão XIII o declara patrono das obras de caridade da Igreja Católica Apostólica Romana. 52 anos após a sua morte, seu corpo foi exumado e encontrado intacto. Foram testemunhas do fenômeno 2 médicos, autoridades da igreja e algumas pessoas. Para os 2 médicos é impossível
este tipo de preservação do corpo ocorrer naturalmente. Seu corpo está exposto na Capela de São Vicente de Paulo, em Paris, aberto à visitação. Seu coração está conservado em um relicário na Capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Por isso, hoje, pedindo as bênçãos e a proteção do Senhor, por intercessão de São Vicente de Paulo, e parabenizando todos os vicentinos por pertencerem a este movimento tão nobre, inspirado por São Vicente de Paulo. Paz e bem para você, alegria e esperança. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa Toque de Fé, se Deus quiser. Um forte abraço, fique com Deus. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta quinta-feira, dia 28 de setembro. Para você que está acompanhando a nossa programação neste momento, do programa Toque de Fé, paz e bem para você, alegria e esperança para o seu bem viver de todos os dias. Queremos neste momento meditar e acolher a mensagem de vida e de salvação para a nossa caminhada de fé. Vejam bem, estimado amigo telespectador do nosso programa, entendemos ser muito desafiante falar sobre misericórdia se vivemos numa sociedade com uma profunda marca competitiva. Ao rezar a oração do Pai Nosso, nós dizemos: perdoai-nos como nós perdoamos. Podemos dizer isso porque a misericórdia supõe o exercício da bondade de forma ilimitada, o perdão mútuo e a abertura do coração, superando toda a atitude de vingança e de enclausuramento. A extensão do mal tem uma amplitude quase incontrolável. Ele destrói a dignidade da vida e os valores que a acompanham. Mas o bem também se propaga, talvez mais lentamente, com mais sacrifício, quando assumido de forma autêntica, porque faz um bem para aquele que faz o bem. Jesus ressalta a importância do perdão, que seja até 70 vezes 7, no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 22. Vejam bem, a falta de perdão abre espaço para uma corrente sem conta de violência. A misericórdia tem que ser maior do que a vingança, do que as mágoas e os rancores, porque ela reflete a beleza do ser humano fundamentado no princípio do amor e da fraternidade. A razão das pessoas tem capacidade para escolher aquilo que lhe proporcione vida digna e feliz. Basta fazer um autêntico discernimento de vida. As pessoas afastadas de Deus com muita facilidade nutrem o espírito de ira. Aquilo que fica alojado em seus corações, dizendo de forma diversa, a intimidade com o Senhor da vida facilita a prática da misericórdia. Em última instância, todos nós somos iguais perante Deus. A morte será para todos, mas temida por quem não se encontra realizando os valores pontuados por Jesus nos santos evangelhos. Na prática, todas as pessoas têm uma unidade essencial, própria do ser humano, mas diferenciadas da diversidade de dons, das profissões, de religião e nas outras formas de agir. Unidade diferente de uniformidade, mas os dois modos não podem dificultar a vida de comunidade. O apóstolo Paulo fala de uma realidade que é fundamental: ninguém vive para si mesmo. Romanos capítulo 14, versículo 7. Existem pessoas que caminham dando passos diferentes da maioria dos demais, seguindo outras trajetórias de vida. No entanto, não podem perder a capacidade
de relacionamento e de convivência. Para isso é importante construir pontes de ligação entre os indivíduos, de diálogo frutuoso, em vez de muros que dificultam e também impedem a convivência fraterna na vida comunitária. Pensemos nisto e vamos acolher em nossa vida o dom do amor de Deus para sermos mais felizes e caminharmos sobre a proteção de Maria Santíssima, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Paz e bem para você, alegria e esperança. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa Toque de Fé, se Deus quiser. Fique com Deus. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta sexta-feira, dia 29 de setembro. Paz e bem, alegria e esperança para você, para o seu bem viver de todos os dias. Estimado amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, a cada 29 de setembro a Igreja Católica celebra a festa de 3 santos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Então hoje nós celebramos a festa desses anjos. São os mais próximos aos humanos. Deste pseudo Dionísio, padre da Igreja do século VI, está acostumado a se enumerar 3 hierarquias de anjos. Na primeira eles são os serafins, querubins e tronos. Depois vêm as dominações, virtudes e potestades, enquanto que na terceira hierarquia estão os principados, arcanjos e anjos. Estes últimos são os que mais próximos às necessidades dos seres humanos estão presentes. São mensageiros e anúncios importantes para a nossa vida. A palavra arcanjo provém das palavras gregas arque, que significa principal, e anjo, que é mensageiro de Deus. Vejamos o que diz São Gregório Magno. Deveis saber que a palavra anjo designa uma função, não a natureza. Na verdade, aqueles santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre se podem chamar anjos. Só são anjos quando exercem a função de mensageiros. Os que transmitem mensagens de melhor importância chamam-se anjos. Os que transmitem mensagens de maior transcendência chama-se arcanjos. Existem 7 arcanjos segundo a palavra de Deus. No livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15, São Rafael se apresenta como um dos 7 anjos que estão diante da glória do Senhor e tem acesso à sua presença. Enquanto que no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 2, São João descreve: vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Por estas 2 citações bíblicas, afirma-se que são 7 arcanjos. Somente conhecemos 3 nomes. A Bíblia somente menciona o nome de 3 arcanjos: Miguel, Rafael e Gabriel. Os outros nomes aparecem em livros apócrifos, o 4º livro do Esdras, e em literatura rabínica. Entretanto, a Igreja somente reconhece os 3 nomes que estão nas Sagradas Escrituras. Os outros podem servir como referência, mas não são doutrina. Gabriel significa a força de Deus. No Antigo Testamento, São Gabriel, arcanjo, aparece no livro sagrado de Daniel, explicando ao profeta uma visão do carneiro e o cabrito, assim como instruindo-o nas coisas futuras. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 21 ao 27.
Nos evangelhos, São Lucas, capítulo 1, versículos de 11 ao 20, o menciona anunciando a Zacarias o nascimento de São João Batista, e a Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, que conceberia e daria à luz Jesus. São Gabriel Arcanjo é conhecido como anjo mensageiro, representado como uma vara de perfumada açucena, e é o padroeiro das comunicações e dos comunicadores, pois através da anunciação trouxe ao mundo a mais bela de todas as notícias. Rafael, em hebraico, significa Deus cura. O único livro sagrado que menciona São Rafael Arcanjo é o de Tobias e figura em vários capítulos. Ali se lê que Deus envia este arcanjo para que acompanhe a Tobias em uma viagem na qual se casou com Sara. Da mesma maneira, São Rafael indicou a Tobias como devolver a visão ao seu pai. Por essa razão é invocado para afastar doenças e conseguir terminar bem as viagens. Já São Miguel significa quem é como Deus. O nome de Arcanjo Miguel vem do hebreu, que significa quem como Deus, e que, segundo a tradição, foi o grito de guerra em defesa dos direitos de Deus, quando Lúcifer se opôs aos projetos salvíficos de amor do Criador. A Igreja Católica teve sempre uma grande devoção ao Arcanjo São Miguel, especialmente a fim de pedir-lhe que nos liberte dos ataques do demônio e dos espíritos infernais. Costuma ser representado com a roupa de guerreiro ou soldado centurião, pondo seu calcanhar sobre a cabeça do inimigo. Por isso hoje nós pedimos bênção, proteção do Senhor, para sermos dignos de apresentar diante de Deus nosso Pai, pedindo a Ele a proteção e a bênção para sermos cada dia mais autênticos da fé, seguidores de Jesus Cristo, discípulos missionários a caminho, convictos da nossa fé no seguimento de Jesus Cristo. Desejo que você tenha um final de semana muito feliz e abençoado. Não deixe de participar da Santa Missa em sua comunidade. Neste sábado nós temos missa na Catedral às 19 horas e também na Capela de São Sebastião às 19 horas. Já no domingo, em nossa Igreja Catedral, Santa Missa 6h30 da manhã, 9 horas. 10h30, a missa de 10h30, domingo na Catedral, terá uma presença muito especial. Um coral que nós estamos formando com os atendidos no Moviso, população em situação de rua, que vão cantar na missa domingo às 10h30 da manhã. Convido você para acompanhar. Depois nós temos missa 18 horas e às 20 horas. Paz e bem para você, alegria e esperança. Nós voltamos segunda-feira para mais um programa Toque de Fé, se Deus quiser. Fique com Deus e a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.